Voltando aqui um pouquinho do que a gente já conversou sobre esse subtítulo, né, sobre a alma, Kardec aqui fez inúmeras perguntas, né, inúmeros questionamentos com relação à alma, sobre o termo alma, sobre como ele é entendido, né? Então, é um ponto aqui do Livro dos Espíritos muito interessante, porque realmente Kardec, a cada pergunta, ele vai... Deixa eu apoiar aqui, pessoal, parece que está saindo. Isso. A cada pergunta, ele vai se aprofundando, então, nesse termo. Então, até que chega nessa 144, que ele vai perguntar o seguinte: o que se deve entender por alma do mundo? Então, olha o termo, né, que ele usa, alma do mundo. E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte: é o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Vocês lembram que a gente falou sobre a individualidade da alma já, né? É um ponto também muito interessante de estudo para a gente entender realmente a importância da gente se ver também como um ser individual. Mas seguindo aqui. Mas aqueles que utilizam essas palavras muitas vezes não se entendem entre si. Mais uma vez aqui a gente percebe, né, essa dificuldade do vocabulário aí. A palavra alma é tão flexível que cada um a interpreta segundo suas fantasias. Olha o termo que os espíritos usam, né? Segundo suas fantasias. Algumas vezes atribui-se, inclusive, uma alma à terra. É preciso entender essa palavra como um conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações para o bom caminho quando vós escutais, e que, de alguma forma, são os tenentes de Deus junto a vosso globo. Então, pessoal, aqui vai ajudar a gente a direcionar melhor a visão, né? O que a gente pode focar para entender o termo alma. Então, olha só, voltando aqui. Esse trechinho final ele é bem importante. É preciso entender essa palavra como o conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações para o bom caminho, quando vós os escutais, e que, de alguma forma, são os tenentes de Deus junto a vosso globo. Quer dizer, né, uma ajuda, um amparo que nós temos para que a gente possa atravessar a experiência junto a esse globo que nós estamos ligados, a esse planeta. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, vamos entrar no comentário de Miramês e qualquer coisa a gente volta na resposta dos espíritos. Olha só, para quem tiver o livro aí, Filosofia Espírita, que é o livro que a gente está estudando, a coleção, né? Quem não tiver o livro pode acompanhar pelo site, como eu já coloquei aí para vocês, o livro dos espíritos comentado.com. É só clicar na questão que vai aparecer o comentário completo. Aqui no livro é o capítulo 42, que vai se chamar Alma do Mundo. Miramês, lá no 4º parágrafo, vai dizer o seguinte: olha só. Se quiseres, podes dizer que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e destes a toda a criação interminável de Deus. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui, só nesse início de frase aqui, de parágrafo, ele já disse muita coisa. Podes dizer que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e destes a toda a criação interminável de Deus. Então Miramês vai ajudar a gente a entender aqui esse alma do mundo, né, como se fosse esse grande conglomerado aí, como sendo o fluido universal que está presente em toda a criação de Deus, né? Como ele bem coloca aqui, né? Penetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos, e destes a toda a criação interminável de Deus. E aí ele continua. Ele sensibiliza a matéria para que esta obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Então é o fluido aqui que ele está falando ainda, tá, pessoal? Fluido universal. Ele sensibiliza a matéria para que esta obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar a esta força energética do mundo
de hálito divino. Olha que interessante. Força energética do mundo. Quando ele usa esse termo, né, força energética, a gente percebe que aqui é o que movimenta, né? É o que dá vida, é o que faz sentido toda a criação de Deus. Força energética do mundo, que ele chama então de hálito divino. Quer dizer, é essa força que vem diretamente de Deus e que a tudo movimenta, né? A tudo faz se transformar e, claro, né, obedecendo às suas próprias leis divinas. Ele vai seguir aqui no parágrafo seguinte, ele vai fazer uma análise aqui também interessante. Olha só. Em se tratando da vegetação do planeta, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando. Sob sua regência encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Assim ocorre em todas as outras dimensões. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo o que se passa através dos operários do bem. Assim também com relação à medicina, e aí ele vai citando os exemplos, né? Com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para tal evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para a preparação dessas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Olha que interessante essas informações, né? Então aqui, voltando um pouquinho, ele vai dar esse exemplo, né? De que realmente essa alma do mundo é esse fluido que está em todos os lugares, em todos os pontos da criação, né? E aí ele vai citar esse exemplo aqui de como todos os setores, né, pessoal, se a gente for pensar, né, todos os setores da vida, realmente há uma operação, né, há um cuidado. Deus realmente delega a espíritos de altas esferas para que realmente desempenhem determinadas funções. E esses espíritos mais elevados estão coordenando, né, como a gente pode dizer aqui, coordenando outras equipes numerosas em todo o globo terrestre para que possa realmente desempenhar essas funções, né? Então cada equipe, cada grupo, cada tema vai ter realmente o seu cuidado, vai ter realmente aquele setor responsável que vai ajudar a gente, no final das contas, como ele coloca aqui, né, a trabalhar para o progresso, e também esses espíritos trabalham para o progresso de si mesmo. Aqui a gente vê, pessoal, que aquele pensamento que às vezes algumas pessoas nutrem, ou até mesmo algumas religiões, de que nós, após a nossa morte, a gente deixa de existir, ou então a gente vai estar em uma contemplação eterna, né? Algumas pessoas acreditam, algumas religiões acreditam. E aí quando a gente lê isso, a gente vê esse apontamento aqui, a gente vê que realmente há muito trabalho. E Deus permite aos espíritos, delega a esses espíritos também o trabalho, não só para aplicar as leis, claro que é o objetivo primeiro, mas para promover o progresso e também nos dar a oportunidade do trabalho, para a gente melhorar nós mesmos. Quer dizer, algumas vezes eu já comentei aqui com vocês, né, com relação a nós sermos co-criadores. Nós cooperamos com a criação de Deus também. Hoje nós estamos encarnados, nós estamos na matéria. A gente coordena, a gente ajuda, a gente de alguma forma pode contribuir estando na matéria. Quando a gente desencarnar e a gente tiver condições, tiver possibilidade, nós também vamos contribuir em espírito. E Deus nos permite isso, né? Então quando eu vejo isso aqui, isso me dá
me dá esperança, me dá um alento de que realmente não é só aqui, né? Não é só a materialidade das coisas. Quando a gente retornar ao plano espiritual, nós vamos retornar para uma nova etapa, para um novo trabalho. Nós vamos continuar estudando, se for o caso, se a gente... Enfim, só dando um exemplo, né? Então isso acaba que dá nos ajuda a confiar, a vislumbrar um futuro, né? A entender algo que realmente a vida vai seguindo, o progresso ele vai seguindo e Deus vai dando as oportunidades para todos nós, conforme, né? Cada caso, conforme a nossa condição e, claro, a nossa vontade, né? Voltando à mensagem que nós lemos na abertura, a vontade. E aí, qual é a vontade que nós temos? Nós queremos ser co-criadores? Nós queremos auxiliar a criação de Deus a progredir, a melhorar, a crescer? O João colocou aqui para nós, né? E com possibilidade de ajudar outros irmãos aqui encarnados ou em outros lugares também, né? Então a seara de trabalho é gigantesca, pessoal, é enorme. Aqui a gente consegue mais ou menos vislumbrar alguma coisa, entender, né? Buscar ver um pouco assim, mas realmente ela é bem extensa. E a cada nível nosso evolutivo, esse conhecimento, essa percepção, ela vai se aprimorando, ela vai realmente se ampliando. Voltando aqui ao texto, Miramês vai concluir então esse capítulo dizendo o seguinte: eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama a tudo que fez, com sua incomparável paternidade. Pessoal, então isso mostra, né, que realmente, como ele fala aqui, né, eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama a tudo que fez, com a sua incomparável paternidade. Olha que bonito isso. Então a gente vê que realmente Deus não simplesmente criou, né? Não simplesmente fez aquilo acontecer, mas ele vigia, instrui e ama tudo que fez. Então esse exemplo aqui dele delegar a esses espíritos superiores, né? A essas equipes que têm cada um a sua função, cada um a sua especialização, realmente é uma prova disso, né? Dessa incomparável paternidade, né? Deus como um pai que cria, mas que realmente vigia, instrui e ama a sua criação. Ele não simplesmente, né, cria, mas nós estamos sobre a sua tutela, né? E aí, continuando aqui, podemos dizer que Cristo é a alma do mundo. Olha que bonito também esse apontamento dele. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, pois sendo diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico. O que é o corpo ciclópico, pessoal? É um sentido figurado aqui, né? Ciclópico significa enorme, gigantesco, né? Então, ele o usa como um corpo grande, gigantesco, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o progresso é uma força do próprio Criador. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo canta a harmonia na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz inextingível. Então, esse final aqui, pessoal, ele é muito animador. Por quê? Voltando aqui um pouquinho, olha só. Ele vai citar o Cristo, ele vai citar Jesus. Jesus, a alma do mundo. Então, olha só, Jesus como sendo esse diretor do nosso planeta, né, esse guia responsável pelo nosso planeta, então ele utiliza desse corpo ciclópico, desse corpo gigante, né, enorme, para que bilhões de almas trabalham em todas as direções,
como sendo uma grande escola de Deus. Será que a gente observa o planeta Terra dessa forma? Como uma grande escola de Deus? Essa escola que prepara os espíritos para a ascensão. E nessa escola, o progresso é a força de Deus que nos impulsiona para esse progresso, para essa ascensão. Então aí, quando a gente se depara com essas informações, com esse ponto de vista, a gente vê realmente a importância que é nós estarmos aqui. Nós estarmos reencarnados neste momento, principalmente nesse momento, né? Vamos focar aqui diretamente no nosso caso específico, no momento de transição, no momento de modificação, no momento onde nós já vislumbramos, né? Nós já vemos lá na frente uma alvorada nova, né? Que é o mundo novo que está vindo. Então a gente está nesse momento de travessia. E olha a importância de nós estarmos aqui. Nessa escola, com a permissão de Deus, com o amparo da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Que chance, pessoal, que nós estamos tendo, né? Claro que nós sabemos, né? Nós estamos em um mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos ainda a muitas situações que realmente são dolorosas, nós sabemos, mas nós também precisamos buscar esse entendimento de que a Terra é essa escola de Deus. É onde nós temos condições de trabalhar e de buscar a nossa ascensão. Então, que a gente possa buscar ter esse olhar aí, que às vezes não é muito fácil, não é muito simples, porque a gente se depara aí com muitas e muitas situações, mas vamos tentar buscar esse olhar, né, generoso, esse olhar para Deus de um Pai que realmente exerce a sua paternidade com muito amor, que nos dá oportunidade, que nos dá chance, que nos dá meios, e que nós não somos eternos condenados, né? Isso eu acho que é o mais importante da gente buscar entender. Nós erramos no passado, podemos estar errando agora, mas nós temos a oportunidade da mudança, da retificação. Então, o planeta nos é essa ferramenta, esse instrumento onde Deus nos permite estar para essa progressão, para essa ascensão espiritual de cada um de nós, né? Então, ele finaliza: não existe confusão nas leis de Deus, em tudo canta a harmonia na mais perfeita síntese de amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz. Então, é um ponto aí para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente se lembrar de que nós temos condições de buscar essa harmonia, né? De trazer essa harmonia para a nossa vida, para quem está perto da gente, para quem compartilha a caminhada com a gente. Não só a família, mas amigos, meios sociais que nós estamos inseridos. Por que não buscar essa harmonia? Por que não vivenciar, mesmo que seja na mais rudimentar ainda, porque nós ainda temos dificuldades, mas buscar essa vivência do amor que o Cristo nos exemplificou com a sua passagem aqui. Então, eu acho que esse final aqui, ele mostra pra gente realmente o quanto nós estamos tendo uma grande oportunidade. E aí cada um de nós vai realmente tirar, né, vai aproveitar da melhor maneira possível. Esse alma do mundo aqui, pessoal, é o fluido universal, como ele coloca. Ele apresenta para nós como esse fluido universal, só para a gente concluir aqui. E então ele está presente em todos os lugares. Então não existe uma alma do planeta, existe essa alma do mundo que é esse fluido universal que vem de Deus e que alimenta e movimenta toda a sua criação. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse fluido
que está em todos os lugares, e ele sensibiliza a matéria para que a gente possa então vivenciar a vontade espiritual, a missão, o ponto principal que nós temos condições e viemos viver aqui na Terra, né? A G. Rocha colocou para nós aqui: devemos ter mais gratidão a Deus também, né? Entender esse termo que ele fala aqui, né? De paternidade, incomparável e paternidade. Olha que termo bonito, né? E para a gente realmente entender toda essa... buscar entender, né, pessoal? A gente ainda tem muitas limitações nisso, mas se a gente se exercitar, em um futuro breve a gente vai tendo cada vez mais condições de entender essa incomparável paternidade de Deus para conosco, né? O João colocou para nós aqui: temos que alinhar nossas vontades e as vontades de Deus, né? Então, alinhar com essas leis que nos governam. E como a Joana colocou também na mensagem, voltando, né, com relação à disciplina, né? A disciplina vai nos alinhar. Nós não vamos ser mais um carro sem freio, desgovernado, descendo uma ladeira. Nós vamos ser um carro que vai saber controlar a sua velocidade, vai saber parar no momento certo, vai saber seguir no momento certo, vai saber encostar no momento certo, vai saber o momento de não ir para a rua, o momento de parar. Enfim, né? Esse exemplo do carro, ele é bem rico, mas dá para a gente entender, né, o quanto a disciplina vai realmente nos ajudar a gente ter esse alinhamento com as leis de Deus. Tá bom? Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a 144? Fiquem à vontade. Então já podemos passar para a próxima. G. Rocha, precisamos orar e vigiar sempre, com certeza, né? É muito importante a gente buscar a disciplina no orar e vigiar também, né? Podemos avançar para 145. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Quem quiser ler o comentário de Miramês completo, pessoal, acessem lá o site, tá? Eu comecei Eu foquei do 4º parágrafo para frente, tá, pessoal? Mas quem quiser abrir lá e ler os 4 primeiros parágrafos, claro que ajuda, uma introdução ajuda a compreender melhor. Eu foquei porque eu achei que teria mais informações do 4º para frente, né, até o final. Mas fiquem à vontade aí para ler tudo. Vamos avançar então para 145? Vamos ver qual que é a pergunta então que Kardec faz aos espíritos. Olha só, Kardec na 145 diz o seguinte: como tantos filósofos antigos e modernos podem ter discutido longamente sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade. Então, olha só, filósofos antigos e modernos podem ter discutido longamente sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? É uma pergunta, né? Olha só a resposta dos espíritos. Esses homens foram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam o caminho. Eram homens e podem ter se enganado, pois tomaram suas próprias ideias por verdades. Olha o alerta, né? Porém, os próprios erros que cometeram servem para ressaltar a verdade, mostrando os prós e os contras de suas ideias. Além disso, entre esses erros encontram-se grandes verdades, que um estudo comparativo tornará compreensível. Então, olha só, um estudo comparativo. Pessoal, quando eu li essa questão, eu me lembrei que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo há um texto, há uma parte específica que fala sobre os filósofos antigos, principalmente Platão, né? Como alguém que realmente já trazia ali algumas ideias sobre a vida futura. Então, o texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ajuda a gente a entender melhor essa questão. Tá bom? Então, quem quiser depois voltar lá
e fazer uma leitura da introdução vale a pena, porque vai ajudar a gente a entender por que foi colocado aqui essa pergunta. Vai ajudar a gente a entender esse contexto que foi, então, a resposta dos espíritos. Para quem gosta aí, né, da filosofia, dessa parte, é algo interessante, né, porque a gente estuda na escola, um pouco superficial até, e não se chega assim a esse aprofundamento que a filosofia propõe, e é interessante, lembrando que a doutrina espírita tem um pilar filosófico também. Então, por isso que a gente vê que lá atrás, lá nos primórdios, né, pessoal, lá atrás, na Grécia Antiga, enfim, já se falava, né, já se tinha algumas ideias que, claro que posteriormente foram aprimoradas, como a resposta mesmo fala aqui, né, os próprios erros que cometeram servem para ressaltar a verdade, mostrando os prós e os contras de suas ideias. Além disso, entre esses erros encontram-se grandes verdades. Então, naquele momento lá atrás, né, se a gente for voltar lá atrás, encontram-se grandes verdades que estavam ali. Claro que eram ideias, mas que ao longo da história da humanidade, ao longo de todos os períodos, isso foi sendo desenvolvido. Para quem gosta dessa parte de filosofia, é bem interessante. E aí, né, um estudo comparativo tornará compreensível, então, onde há alguns erros, onde há grandes verdades que já estavam ali embutidas nas ideias dos filósofos antigos e modernos, né? Que Kardec pergunta. Vamos entrar, então, no comentário de Miramês, para ver o que ele vai ajudar a gente a aprofundar sobre esses espíritos lá de trás, né? Que trouxeram já algumas informações para nós. Quem estiver seguindo aí com o livro Filosofia Espírita, capítulo 43, Filósofos e Profetas. Vamos ver o que Miramês vai dizer para nós, então, com relação a eles. Miramês vai começar dizendo o seguinte, logo no comecinho: grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. Então aqui já é uma resposta que confirma, então, ele reafirma a resposta dos espíritos aqui. É por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Então a gente tem que entender que não eram homens perfeitos no conhecimento integral, mas eram homens que já buscavam esse conhecimento, já se refletia, né? Então a humanidade, naquele ponto lá atrás, pessoal, já se movimentava para entender essas questões da racionalidade, da filosofia, né? Questões existenciais até. Então, em muitos casos, como ele coloca aqui, o que eles disseram mostra alguma contradição. Então não é um conhecimento integral lá atrás. Isso é importante a gente entender. E aí, pessoal, um pouquinho mais à frente, lá no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos. Olha só, foram instrumentos. Importante a gente entender isso. Precursores da ideia cristã. Lembrando que, né, os filósofos gregos lá foram bem antes de Cristo. Então, precursores da ideia cristã. E lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Então, lançaram as sementes, né? Então, pessoal, vocês já pararam para pensar, né, quantos séculos antes de Cristo já haviam pessoas, né, já haviam aqueles filósofos, aquelas sociedades que já tinham esse nível de reflexão que os gregos tinham e também os outros lugares, né? Então, é interessante a gente pensar. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão,
por intermédio do Cristo. Então, de alguma forma, também foi uma espécie de preparação ali para ajudar a humanidade a mais tarde refletir, aproveitar melhor ainda as ideias, né? A ideia cristã e também, claro, fazer com que a pedra filosofal da sabedoria fosse realmente o Cristo. E aí ele vai analisar o exemplo de Jesus, olha só. Lembrando aqui, pessoal, também, fazendo um parêntese rapidinho, se a gente for estudar as outras religiões, as religiões orientais, o próprio islamismo, as outras religiões que realmente diferem do cristianismo, da ideia cristã, que eu falo, elas reconhecem Jesus. Então, há registros aí muito antigos de outras religiões, de outras doutrinas, que reconhecem a passagem de Jesus. Eu acho isso muito interessante. Quando eu comecei a notar que realmente em alguns documentos, em alguns pontos, fazem menção a Jesus e reconhecem Jesus como um profeta, né? Como alguém que realmente veio e trouxe uma ideia muito importante. Por mais que eles não sigam diretamente a ideia cristã, mas eu acho muito importante a gente entender e saber que Jesus foi reconhecido, é reconhecido também pelas religiões que não são cristãs. Então é um ponto interessante. Agora vamos ver aqui o que Miramês vai focar sobre o caso de Jesus em específico. Olha só. Ele vai dizer para nós aqui: no caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas. Olha só que interessante. É disso que eu estou falando, né? Esse exemplo que eu falei. De maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. Então, pessoal, até aqui, ainda tem mais um trechinho aqui. Ele fala sobre a mediunidade também. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. Então, nesse terceiro parágrafo, ele cita esse exemplo de Jesus, e isso é muito importante, né? Esse fato dele ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas. E aí a gente pode pensar aqui nas religiões cristãs em si, que são inúmeras e elas se diferem não só pelas bases, mas também dependendo da região do planeta onde ela é vivida, ela também se difere de acordo com os costumes, enfim, né? Então há realmente essas inúmeras faixas evolutivas. E Jesus realmente ele é interpretado nessas inúmeras faixas, dentro da própria religião cristã, de uma maneira geral, e também nas religiões que não são cristãs, que o reconhecem como um profeta, né? Um profeta realmente que teve um papel muito importante na humanidade, e ele é lembrado, né? Ele é realmente reforçado. Eu não lembro, pessoal, eu li uns anos atrás um trecho, eu não lembro exatamente se foi do Alcorão, eu não lembro exatamente qual o nome do texto que eu li, pessoal, mas é um texto com relação ao judaísmo ou o islamismo, pode ter sido com relação ao islamismo. E lá há uma menção sobre Jesus. Eu achei muito interessante na época. Isso deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu até gostaria de reaver esse texto para ver o que realmente é falado. Mas Miramês aqui ajuda a gente a entender o modo singular como Jesus nos ensinou, né, as verdades, e claro, como há essa inúmera variedade de interpretações em faixas evolutivas.
E aí, eu já comentei aqui com vocês algumas vezes com relação a isso, sobre essas faixas evolutivas. A gente não deve pensar aqui, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de doutrina, de crença, não é pensar ou então definir como uma melhor que a outra. Não é isso. Mas são faixas diferentes. E aí a gente vai se agrupando, né? Aqui nós estamos agrupados a quem se identifica com a doutrina espírita. Tem muitas pessoas que acompanham o estudo e não são espíritas, mas se afinizam com a temática espírita. Então há as outras religiões, enfim, né? Há inúmeras possibilidades aí. Então é nessa diferença. Agora não é com relação a ser melhor ou certo ou errado, não é isso. Mas faixas evolutivas inúmeras. Eu acho que é o termo mais correto da gente usar. Então ele faz essa menção à doutrina espírita, né, que é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. E ele vai mencionar a mediunidade como esse instrumento, a mediunidade como sendo o instrumento dessa verdade, né, para que a gente possa conhecer o mais além de acordo com a nossa possibilidade, né, com a nossa faixa evolutiva também, né? E aí ele vai seguindo aqui, pessoal. É um texto muito, muito rico, né? Então é difícil a gente até separar trechos, né? Mas vamos lá, ele vai seguir aqui no parágrafo seguinte, dizendo o seguinte: a verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus que por vezes fogem à percepção até mesmo dos doutores, né, de quem entende. Por isso, a obra do insigne codificador da doutrina dos espíritos afirma que todos os homens, e mesmo espíritos fora de carne, são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos, em favor de tudo com o mesmo amor. Então, olha só, Deus como verdade absoluta, né? E aí ele vai seguindo aqui, não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas. E essas afirmativas, pessoal, às vezes fogem da nossa percepção. São muito subjetivas, né? São muito... realmente... ele fala aqui, né, fogem à percepção até mesmo dos doutores, né, até quem estuda há muito tempo, que tem toda um arcabouço de informações, de conhecimento, até para essas pessoas foge um pouco. Então, para a gente entender um pouco isso. E aí ele faz uma menção à codificação, que é muito importante, né, como... Por isso que a obra da codificação da doutrina mostra que todos são médiuns, né? Até quem não está na carne. E aí então a gente vai... Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em favor de todos, com o mesmo amor. Olha só, Deus opera a favor de todos, em favor de todos, em favor de tudo com o mesmo amor. Olha só, com o mesmo amor, pessoal. Então, aquela história de que algumas pessoas brincam, né? Deus não gosta de mim, né? Deus não me dá sorte, não é isso, né? Então, é com o mesmo amor. A gente tem que procurar ser um pouquinho mais grato, né? Para finalizar, ele vai concluir fazendo um alerta, que eu achei também muito interessante da gente comentar aqui. Olha só, lá no último parágrafo, para quem estiver seguindo o texto aí comigo,
Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbem os nossos corações. Esses erros, e aí está entre aspas aqui, né? Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o Livro dos Espíritos confirma essa assertiva, dizendo: tudo tem uma razão de ser, e nada se faz sem a permissão de Deus. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Então, olha só a importância aqui da nossa responsabilidade na busca pelo conhecimento. Porque seria, pessoal, muito fácil, né? A gente receber tudo assim, né? Vem tudo e a gente não faz a nossa parte, a gente não se aprofunda, a gente não se dedica, a gente não leva o estudo a sério. Então nós já temos a bênção, né? Nós já recebemos essa bênção maravilhosa que é a codificação espírita, que é os livros da codificação e todos os livros que vieram depois, que agregam conhecimento a essa fonte, né? A essa base principal que é a codificação espírita. Então quando ele faz esse alerta aqui, né? Se por acaso, né, algumas páginas que foram consideradas sérias encontrem algum erro, né, então são motivos para que a gente estude ainda mais, para que a gente busque ainda mais, para a gente não se esmorecer com esses possíveis erros, né? Então o Livro dos Espíritos confirma: tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Mais uma vez aqui, né, nós somos conclamados, nós somos lembrados da nossa responsabilidade no descobrimento da verdade que nós já podemos suportar. Então, todos nós, pessoal, estamos em um nível evolutivo, certo? Então, se a gente já tem consciência disso, então a gente sabe que algumas coisas vão chegando, algumas informações, o estudo vai chegando, a gente vai conseguindo entender, apreender, sentir, né? Refletir também, raciocinar a respeito e entender aquilo. Então, quer dizer, nós já estamos fazendo jus à verdade que nós já suportamos. E isso é um processo gradativo. Isso vai ali pouco a pouco. A gente vai de etapa por etapa. A gente não dá salto, né? Então, a gente vai ali pouco a pouco. Imaginem vocês. Talvez essa seja a nossa primeira encarnação como espíritas. É bem possível que seja. E aí a gente passa pela encarnação, desencarna e depois a gente vai preparar uma nova reencarnação. E aí, esse conhecimento que a gente buscou aqui, que nós já conseguíamos suportar, não vai fazer diferença para a gente lá na frente? Quando a gente for se preparar para uma nova experiência? Vai fazer total diferença, porque é um conhecimento que nós buscamos, né? Que nós nos comprometemos, que nós nos dedicamos, e isso nós não perdemos, pessoal. Talvez em uma próxima existência a gente não vem como espírita, a gente vem numa outra religião, por inúmeros motivos, mas o nosso íntimo, né? O nosso espírito, o patrimônio do nosso espírito, está lá o registro do que nós já temos condições e capacidade de entender e de suportar, né? Essas verdades que nós podemos suportar. E aí no final aqui ele faz uma menção com relação aos espíritos angélicos. Nós estamos a caminho, né, disso, de chegar lá. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Então esses espíritos superiores, esses espíritos que já estão lá na primeira ordem, eles conquistaram essa posição. Deus não pegou eles aqui no meio da gente e falou: agora você vai ser um espírito superior porque você tem que fazer essa tarefa. Não. Essa posição foi conquistada, né? Então,
Todos nós estamos nesse caminho de ascensão. Então, quando nós chegarmos lá, nesse nível necessário, aí sim nós vamos então integrar esse reino angélico, nós vamos poder contribuir mais de perto com a criação de Deus. Então, como eles conquistaram, nós também haveremos de fazer o mesmo, quer dizer, seguindo aí a trilha das leis divinas, a lei do progresso principalmente, como o João colocou aqui, lei de progresso e trabalho, que são os elos do conhecimento, vai nos facultar a oportunidade da evolução, da ascensão. Então é muito importante. A Sônia também colocou aqui, né, com relação à bagagem. Então a nossa bagagem, pessoal, realmente a gente vem aí caminhando, né? Tantas e tantas encarnações. Alguns erros, algumas manchas lá de trás a gente vai apagando, a gente faz outras para depois a gente apagar mais na frente. Mas o conhecimento, a verdade, a luz no nosso espírito, a gente conserva. E aí a gente vai levando para as próximas e vai só acumulando esse conhecimento que vai nos ajudar, que vai ser a nossa base para que a gente possa realmente ascender espiritualmente, né? Levar o nosso espírito a esse patamar de progresso que todos nós buscamos. Não é mesmo? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui antes da gente avançar. Só um segundinho, deixa eu voltar aqui, pessoal. A G. Rocha colocou, né? Quando falamos que Deus não gosta de você, e o merecimento acontece ali, é porque está na hora de você ser você mesmo e começar a contar os seus medicamentos, tá vendo? Olha só, tá na hora da gente ter essa responsabilidade mesmo, né? Alguém perguntou com relação ao horário das lives, já responderam aí, né? Que bom. A Regina que perguntou. É isso aí, pessoal, a gente vai nesse processo, né? Nesse processo sempre de avançar. E essa pergunta 145, ela é interessante também, porque nos dá essa ideia, né? Se aqueles filósofos lá, antigos e modernos, como ele pergunta, né? Tiveram ali momentos onde eles refletiram, acessaram verdades, né? Por mais que talvez algumas não fossem 100%, mas nós aqui também, hoje na atualidade, a gente também tem essa oportunidade de... Hoje a gente tem outras ferramentas, né? A gente tem o estudo, a gente tem tantas informações aí circulando no mundo inteiro. E aí hoje a gente lida com outra dificuldade, que é o excesso das informações. Mas lembrando, né? Vamos lembrar aqui da nossa base. A nossa base, o Livro dos Espíritos e os livros da codificação. Então, partindo dessa base, a gente vai, então, buscando outros textos ou outras referências e vai realmente desenvolvendo o nosso raciocínio para que a gente possa, então, como Kardec perguntou aqui, né, chegar à verdade. E aí nós vamos viver nesse processo gradativamente no nosso ser. Estar encarnado no planeta Terra, né, a gente tem aí acesso a várias informações, a várias ferramentas. Quando a gente está na espiritualidade, a gente tem outras ferramentas, a gente tem a condição de continuar essa busca também. Mas na matéria tem as suas especificidades que vai ajudando a gente nessa construção. Então, quando ele perguntou aqui, com relação ao desenvolvimento, né, da ciência psicológica, esses filósofos antigos perguntaram, né, eles discutiram tantas vezes e não chegaram totalmente à verdade. Eu vejo aqui muito como esse processo evolutivo. Claro que Platão e todos os outros ali marcaram de alguma forma. Isso aí é inegável, né? Tanto é que nós ainda hoje buscamos essas referências, mas vamos pensar aqui também com relação à evolução da humanidade. Quantos séculos se passaram? Milênios, né? Milênios já. Então nós já estamos no terceiro milênio. Então, para a gente pensar que é um processo construtivo, gradativo. E aí nós vamos pouco a pouco acessando essa verdade que Kardec perguntou aqui na 145.
Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Querem perguntar, comentar com relação ao texto de Miramês, que eu acho que foi bem interessante, ajudou a gente a complementar essa ideia da progressividade, né? Esses espíritos lá de trás, esses filósofos, esses profetas, tiveram os seus papéis, e aí esse papel continua, esse desenvolvimento continua, né? Ele vai aí gradativamente ampliando e avançando ao longo do tempo, né? Ao longo dos milênios. Deixa eu ver aqui, tem um comentário do João, ele comentou com a gente o seguinte: tem toda uma questão também da densidade do corpo material, né, Edu? Essa falta de conhecimento geral. Densidade do corpo material também, mas eu vejo muito como a própria marcha da humanidade, né? Da humanidade que está ligada aqui a esse orbe, né? Então nós vamos aí pouco a pouco afunilando, a gente vai melhorando, a gente vai avançando, e graças a Deus temos as oportunidades de avanço, né? De progresso. Isso aí Deus não nos nega. Isso é muito importante a gente ter consciência. Então, nós estamos aqui nesse momento tendo uma outra oportunidade. Então, a gente pode falhar, a gente pode acertar. Se a gente falhar muito grave, muito sério, em outro momento, lá na frente, nós vamos ter a oportunidade também de retomar esse processo de avanço, de ascensão, né? A Micheline colocou para nós aqui: sobre os filósofos, sejam eles ocidentais ou não, também trouxeram sua contribuição. Mesmo hoje, com a doutrina consoladora, ainda estamos em evolução. Com certeza, né? É verdade. Eles contribuíram muito. E eu acho que foram exercícios filosóficos muito importantes para a humanidade. Esses filósofos em específico que você está falando, que é os filósofos que a gente estuda, que a gente conhece. Então, eu acho que é um exercício de reflexão. E olha o quanto nós somos dotados da racionalidade, pessoal. Então, não é a gente julgar a filosofia, né, em certo e errado, não é isso. Mas vamos refletir. Isso ajuda a gente a fazer esse movimento, a avançar nessa capacidade que nós temos do raciocínio. Kardec, o tempo todo na codificação, ele faz essa ponderação, né, com relação à nossa capacidade de reflexão. E isso vai se aprimorando aí ao longo de toda a história da humanidade. O João colocou para nós aqui, o Buda é uma prova disso, então é outro exemplo também importante que vai ajudar. Se a gente pegar o budismo, por exemplo, para a gente estudar, para a gente entender o que é o budismo, a gente vai... Não é que a gente vai se tornar budista, que a gente vai fazer os rituais budistas, não é isso. Mas se a gente pegar um pouquinho ali, digitar o que é o budismo, quem foi Buda, a gente vai dentro daquelas informações, daquela história, a gente vai aprender, a gente vai refletir alguma coisa. E isso vai mexer com a gente de alguma forma. Os próprios espíritos, nas mensagens, eles retomam esses personagens importantes da história e que marcaram eras, né? Marcaram pelo seu pensamento, pela sua contribuição. Então, até os espíritos reconhecem também como ajudantes nesse sentido do progresso da humanidade. É isso, né, João? Então é isso. Eu acho que a 145 até me surpreendeu aqui conversando com vocês, que eu achei que ela seria mais rápida, mas a gente vai lendo, conversando, vocês vão comentando e aí o assunto vai se aprofundando. É isso que é muito legal. Podemos avançar para 146? Estamos tranquilos hoje com o horário. Vamos lá então? Michele e Cláudia, vamos lá.
Vamos lá para 146 então, pessoal. 146. Kardec pergunta: a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Onde fica a sede da alma no nosso corpo? Existe essa sede? A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Os espíritos respondem: não. Mas se encontra mais particularmente na cabeça dos grandes gênios e de todos os que pensam muito, e no coração daqueles que têm grande sensibilidade e que dedicam suas ações à humanidade. Olha que resposta bonita, se a gente for pensar, né? Não existe, então, uma sede determinada da alma no corpo, ponto. E aí eles fazem essa ponderação. Mas se encontra mais particularmente na cabeça dos grandes gênios e de todos que pensam muito, e no coração daqueles que têm grande sensibilidade e que dedicam suas ações à humanidade. E aí, pessoal, essa pergunta tem a letra A também, 146, letra A, para complementar aqui. Kardec pergunta: que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E aí a resposta é a seguinte: é dizer que o espírito habita mais especificamente essa parte de seu organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou o princípio vital. Todavia, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Então, olha só, repetindo aqui. Pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. E aí, que órgãos são esses? Vocês já pensaram aí? Pararam um pouquinho para analisar? Deixa eu ver aqui. Vamos lá então? Olha só. Pessoal, o comentário de Miramês vai ajudar a gente a esmiuçar um pouquinho essa resposta, tá? Esses órgãos aqui, quais são esses órgãos intelectuais morais, para a gente pensar um pouquinho nas respostas que os espíritos deram nessa questão. Olha só, lá no capítulo 44, a alma e o corpo, Miramês vai dizer o seguinte, lá no primeiro parágrafo: as descobertas surgirão gradativamente através de estudos e pesquisas, e, nesse esforço dos homens, entra a bondade de Deus, através dos meios de que dispõe, que são infinitos, para revelar aos mesmos homens as verdades que confortam e libertam. A doutrina espírita é uma dessas misericórdias de Deus. Ela veio familiarizar os homens com os espíritos desencarnados, favorecendo assim o intercâmbio entre eles. E isso se dá em qualquer lugar do mundo, entre qualquer raça ou casta. E aí, pessoal, mais à frente, aqui ele vai dizer com relação a essas descobertas que vão sendo gradativas, né, através do nosso nível de dedicação, né, ao nosso estudo, ao nosso esforço. Então, e aí entra essa bondade de Deus que é infinita para revelar, né, essas verdades que confortam e nos libertam. Então, na medida que a gente vai alcançando essas possibilidades, essa bondade de Deus age e nos proporciona essas verdades que nos confortam e nos libertam. E aí ele cita a doutrina espírita como sendo uma dessas misericórdias de Deus.
Olha o tanto que é realmente verdade isso, né? Se a gente pensar lá na época da codificação espírita, pessoal, se a gente pensar no contexto histórico que estava acontecendo naquele momento, a efervescência científica, né, muitos estudos, muitas coisas sendo descobertas, aquele movimento todo, e aí o Consolador chega, né, para fincar suas bases realmente através, claro, da dedicação que Kardec teve, toda a equipe que estava junto com ele, todas as pessoas que estavam envolvidas, para que realmente a doutrina chegasse e fincasse essas bases para nos ajudar a compreender aí essa infinidade de coisas que vai nos levar a essas verdades confortadoras e libertadoras, né? Então, ele fala que a doutrina veio familiarizar os homens com os espíritos desencarnados, né? Favorecendo esse intercâmbio, quer dizer, a gente entender que esse intercâmbio acontece, que ele é possível, que realmente os dois planos, né, se comunicam, se conversam, enfim. Esse intercâmbio, né, isso se dá em qualquer lugar do mundo, em qualquer raça, em qualquer casta, em qualquer país, em qualquer região, qualquer lugar. Então não é uma especificidade, porque Kardec estava na França. Não. Kardec recebia correspondências do mundo inteiro relatando os fenômenos. E aí ele recebia ali com muita... E foi uma coisa tão interessante que eram detalhadas. As pessoas que escreviam para ele, pessoal, tinham cuidado de detalhar, de realmente fazer um relato realmente importante que servisse para que ele analisasse. Então, só um exemplo, né? E aí, no parágrafo seguinte, no segundo parágrafo, ele vai fazer uma análise. Que aí a gente vai lendo aqui e vai comentando. Olha só. A verdade é sempre um sol. A verdade é sempre um sol, cuja existência não se pode negar, porque seus raios dissipam as brumas da ignorância, aquecendo mesmo os que não a aceitam. Seus raios dissipam as brumas da ignorância, aquecendo mesmo os que não a aceitam. Os intelectuais e místicos meditavam e por vezes escreviam muita coisa sobre a relação da alma com o homem, onde essa se encontrava no domínio do corpo. Eles procuravam e, por fim, a resposta veio pelo processo de uma doutrina que poderia responder a essas perguntas. Eram os mesmos espíritos desencarnados que, por estarem livres da matéria e por conhecerem os fundamentos da vida, esclareceram por processos mediúnicos ao codificador do espiritismo, que a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais e no coração daqueles que usam mais os sentimentos. São dois pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma se irradia por todo o corpo. Então, ele retoma a resposta que foi dada aqui na questão 146, né, com relação a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais e no coração daqueles que usam mais os sentimentos. São dois pontos capitais de sustentação da vida, pessoal. Raciocínio e sentimento, né? Olha só. Sentimento, emoção e raciocínio. São dois pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma se irradia por todo o corpo. Quer dizer, são pontos poderosos de forças que vão se irradiando por todo o nosso corpo e faz com que a gente se movimente, né? O que realmente a gente exerça essa influência no mundo, né? Deixa eu ver aqui essa outra parte. Aí ele vai entrar ele vai aprofundar um pouquinho, né, essa análise da localização. Ele vai dizer o seguinte: a alma se localiza certamente na cabeça, por estar ali o instrumento mais perfeito para suas comunicações. O cérebro humano ainda é um tanto desconhecido pelos homens da ciência. E realmente, né, pessoal? O homem ainda não sabe
na totalidade toda a capacidade, todas as funcionalidades do cérebro. Isso aí é uma verdade mesmo. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermédio o fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito, cadeia de luzes que afiniza, apura e redistribui para o soma todas as ordens da vontade da alma. Vou voltar nesse trecho que ele é muito importante. O espírito comanda o corpo através dele, do cérebro que ele está falando aqui, que tem por intermédio o fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito. Então, o fluido vital em afinidade com o nosso perispírito, né? Cadeia de luzes que se afiniza, apura e redistribui para o soma de todas as ordens da vontade da alma. O corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese do universo, capaz de, no futuro, adquirir a mesma harmonia da criação. Essa luz divina consciente se apoia no córtex cerebral, emite suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça, pineal e pituitária, que é a hipófise, né? Canalizando-se para todas as outras da mesma família endócrina. Daí é distribuída para todo o complexo humano pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. Olha que interessante. Daí é distribuída para todo o complexo humano pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. E aí, pessoal, eu vou continuar, depois eu volto um pouquinho para a gente ir comentando. Enfim, o espírito é uma luz acesa dentro do corpo de carne, para a sagrada missão de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na sua consciência, como processo de despertamento de mais vida para a alma. O espírito é luz que, quanto mais brilha, mais domínio tem sobre seu instrumento. No homem primitivo, onde quase não existe a razão, o instinto direciona suas necessidades, e os laços são mais frouxos na extensão das suas sensibilidades, mas o tempo se encarregará desse ajustamento para que tenha mais consciência dos deveres ante a vida que lhe chama. A alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Bonito esse final, né? Ele termina então o capítulo dizendo: a alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Pessoal, eu achei muito interessante essa explicação que ele coloca para nós, como realmente, voltando um pouquinho aqui, né? Ele vai falar então que o corpo humano é a síntese perfeita do universo, né? E nós vamos ter no futuro essa capacidade de adquirir a harmonia da criação conforme a gente vai, claro, avançando, a gente vai ascendendo. Então, essa explicação aqui da onde se localiza mais especificamente é interessante. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu falei muito rápido. Ele diz o seguinte: essa luz divina consciente se apoia no córtex cerebral. Então, quem quiser depois aí abrir uma foto, uma imagem do cérebro, né, para a gente ver lá onde está o córtex, onde está a glândula pineal e a hipófise, que é interessante também a gente entender. Essa luz divina se apoia no córtex cerebral, emite suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça. Se a gente olhar lá o mapa do cérebro humano, a gente vai ver as duas glândulas, elas ficam próximas uma da outra, bem no centro do crânio, né? A pineal e a hipófise, canalizando-se para todas as outras da mesma família endócrina. Daí é distribuída para todo o complexo humano pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. Então, olha a função aqui do nosso sistema nervoso na emissão, então,
dessa canalização, né? Ele chama de ordens da vontade da alma. Então nós recebemos essas informações que é diretamente do nosso espírito, do nosso perispírito. Por que eu reajo com mais violência? Por que eu sou mais calmo? Quais são as minhas reações? Pessoal, na verdade, nós somos um ser, né? Então, o nosso ser reage no o nosso ser espiritual reage no nosso ser material. Então, é esse movimento. Ele explica um pouquinho pra gente sobre como que acontece isso. Então, depois vocês olhem aí eu queria ter localizado e para mostrar aqui, mas eu acho que ia ficar um pouco difícil de mostrar. Mas é uma imagem que vocês pesquisem aí no Google, é super fácil, sobre o cérebro, para vocês visualizar onde está o córtex, a pineal e a hipófise, para vocês verem ali da onde sai essa canalização que vai realmente ser distribuída pelo sistema nervoso e vai realmente agir em todo o nosso corpo físico. É interessante. A Cláudia colocou para nós aqui: precisamos do alimento do corpo e da alma, com certeza. Então, pessoal, nós não somos só espírito, nós não somos só matéria. E aí? Nós somos um espírito que neste momento está habitando um corpo material. Então, nós também somos esse corpo material. Então, aí a gente vai entendendo essa relação, né? essa relação do espírito com a matéria. É interessante. Na verdade, pessoal, esse texto aqui eu acho que é uma introdução que vai ajudar a gente a começar a pensar, a entender sobre isso, né? Cláudia quer fazer uma pergunta. Vamos lá, quem quiser comentar, quiser fazer uma pergunta. Vocês acharam o tema de hoje mais fácil, mais difícil? Fiquem à vontade aí, pessoal. Nós temos alguns minutinhos ainda antes da gente fazer a prece. Vamos aproveitar para a gente conversar. Se tiver ao meu alcance, Cláudia, claro, fica à vontade. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Fiquem à vontade, pessoal. Enquanto vocês estão colocando aí, na semana que vem nós vamos estudar só a questão 147 e 148, mas o texto delas são maiores, então por isso que nós vamos estudar só duas questões na semana que vem. Semana que vem, né? Hoje é 9, isso. Então é um texto maior, por isso que nós vamos estudar só as duas questões, tá bom? E aí no mês de março nós vamos iniciar o capítulo 3, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual, a partir da questão 149, tá bom? E aí, pessoal, podemos seguir? Vocês querem comentar alguma coisa? Pra mim não chegou nada aqui ainda. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Cláudia comentou sobre a importância do autoconhecimento, né? O João comentou: essas glândulas são muito difíceis. É importante na espiritualidade do ser humano também, com certeza, né? É lindo ver como tudo está ligado na criação. Então a gente vê realmente essa ligação entre a matéria e o espírito, é muito interessante.
Cláudia tinha perguntado em cima aqui com relação ao Livro dos Espíritos. Foi queimado em praça pública, não é mesmo? E foi escrito desde o início novamente? Não, na verdade teve o Auto de Barcelona, que ficou conhecido como aquele dia onde a Igreja Católica realmente fez um movimento contra o Livro dos Espíritos, que estavam sendo transportados, foram queimados, enfim, né? Teve todo aquele movimento. Ele não foi escrito desde o início novamente, ele já estava escrito. Na verdade, ele teve uma segunda edição, que aí Kardec acrescentou um material maior, tá bom? Então, talvez essa tenha sido a diferença. Ele não foi escrito desde o começo novamente, ele foi acrescentado de mais questões. A primeira versão, pessoal, a primeira edição, se não me engano, era 500 e poucas questões. Aí, na segunda edição, Kardec acrescentou mais questões que ficou totalizando 1017, 1019, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Cláudia para a gente seguir. A humanidade está carente do alimento espiritual e é por isso que estamos dopados de remédios? Eu acho, Cláudia, eu acho que assim, nós estamos carentes, claro, né? Nós precisamos do alimento espiritual, todos nós precisamos. Agora, até na semana que vem, nós vamos falar sobre o materialismo. Então, acho que nós vamos abordar um pouco disso que você está falando, disso que você está perguntando. Com relação... se a gente entender, né, que nós somos um ser espiritual, passando por uma experiência material, nós somos as duas coisas nesse momento. Então, não é somente a materialidade, nós também somos seres espirituais, nós precisamos também exercitar essa parte, né? Nós precisamos buscar realmente viver essa responsabilidade que os Espíritos nos lembram a todo instante, da busca, né, do conhecimento, do estudo, da dedicação. Então, eu acredito, tá? Assim, é uma opinião minha, posso estar errado, claro, mas existem pessoas, grupos de pessoas que negam a verdade espiritual. Então, esse excesso de materialidade, ele realmente vai levar a gente a algo que a gente não consegue explicar. Então, vão acarretar várias situações, várias enfermidades. Então, se eu não busco esse alimento espiritual, se eu não tento, de alguma forma, entender as coisas que acontecem por uma via espiritual, por uma via realmente de entender de uma forma completa, imagine se a gente não acreditasse em nada assim com relação à espiritualidade. Se a gente achasse que é só isso aqui mesmo, a gente tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro, a gente tem que, né, fazer um monte de coisa pra gente ter dinheiro, pra gente ter as coisas, e aí só isso. Automaticamente, em algum momento, o nosso corpo físico ele vai se deteriorar. E aí, onde nós vamos ter apoio, né? Então, realmente, esse alimento espiritual faz falta no sentido de que o ser humano ainda precisa buscá-lo, né? Nós precisamos, até nós que somos espíritos, a gente que lê, a gente estuda, a gente é médium, a gente tem um trabalho na casa espírita e tudo, a gente precisa. Não é porque a gente já estuda que a gente não precisa, a gente precisa buscar constantemente. Então, eu acho que talvez esse dopar de remédios pode ser uma fuga. E aí, cada caso precisa ser analisado, precisa ser olhado, para a gente ver se realmente é isso. Se for uma fuga, então, vamos olhar com carinho, né? Vamos ver, será que a gente não acredita em nenhuma religião, em nada? Eu não falo especificamente da doutrina espírita, não, pessoal. Nesse ponto eu sou muito aberto. Eu acho que é importante o ser humano acreditar em alguma coisa. Ele pode ser de qualquer religião. Ele respeitando o outro e ele acreditando em alguma coisa, isso vai fazer diferença na vida dele. Então, eu não sei se eu te respondi, mas é mais uma percepção pessoal minha, tá bom? A Micheline colocou para nós: esse assunto é bastante instigante, pois quanto mais avançamos, mais obrigação temos
em querer lutar contra os nossos instintos primitivos. É essa a ideia mesmo, né? Quanto mais a gente avança, quanto mais a gente vai dando passos, a gente vai realmente, né, entendendo que tem coisas que não fazem mais sentido, né, de estarem presentes na nossa vida. A gente vai... eu acho que é um processo assim... Claro que é o da reforma íntima, né? A nossa renovação moral, mas é um processo que a gente vai se desligando de coisas que a gente não se identifica mais, que não faz sentido, coisas muito assim materiais, que não vai acrescentar em nada, e a gente vai se ligando a outras coisas que realmente fazem a diferença pra gente. Então é um processo mesmo. E a gente vai deixando esses instintos primitivos lá para trás, né? É essa a ideia. A Gen Rocha colocou para nós aqui: temos muito que aprender para alimentar a nossa alma, com certeza. A Adriana colocou para nós aqui: o corpo é uma bênção para a alma. É ele que proporciona a jornada do aprendizado a cada reencarnação, com certeza, né, pessoal? A Adriana falou uma coisa muito certa: é bênção para a alma, né? Pessoal, é onde a alma está habitando neste momento, para ela despertar os pontos que ela precisa, nós precisamos, nosso espírito precisa. Então é a morada do nosso espírito. Como é que nós estamos cuidando dessa morada? E aí não é só cuidado externo não, tá, pessoal? É também mental, os nossos pensamentos. Como é que tá a qualidade dos nossos pensamentos? Isso vai refletir na nossa saúde física, com certeza. Com certeza, a gente sabe que tem relação direta. E aí, se a gente pensar que realmente tem que o corpo é essa bênção para a alma, a gente vai tomar muito mais cuidado, né? A gente vai realmente entender que ele é uma ferramenta de evolução que Deus nos dá, Deus nos permite vestir nesse momento. O João colocou para nós aqui: concordo com o Edu e também acho que esse processo de transição que nós estamos passando tem tudo a ver com essa questão que a Cláudia perguntou. Olha só. Então o João está vendo relação aí, é verdade. A Diná colocou para nós aqui: eu penso que se alimentarmos a parte espiritual, os consultórios psiquiátricos não serão tão procurados. Realmente, né? Assim, a gente vai tratando de muitas coisas, a gente vai dando atenção realmente a essa parte, e a gente vai se curando de muitas coisas, até coisas que a gente nem imagina, assim. A gente vai melhorando, sim, com certeza. O João colocou: o corpo é veículo cauterizante da alma, né? É onde a gente expurga realmente, né, o que a gente precisa e desperta também as virtudes que nós precisamos. A Carminha colocou para nós aqui: tem que cuidar da casa do espírito, com certeza. E esse cuidar da casa do espírito que a Carminha está falando aqui, pessoal, remete muito à nossa gratidão a Deus, né? Então Deus nos permitiu habitar este corpo. Meu celular não está apoiando muito bem aqui, pessoal. Vamos ver se agora ficou. Então Deus nos permite habitar esse corpo para a gente passar por mais uma etapa. Olha só que... E a gente sabe que no nosso planejamento encarnatório lá, a gente escolheu o que estava realmente direcionado para o melhor para nós, que realmente era preciso. Nós precisávamos dessa constituição que nós temos hoje para que a gente pudesse passar por essa experiência, né? Então vamos ser gratos, né? Deus nos permitiu. Então vamos cuidar, né? É uma forma de gratidão, claro. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário para a gente passar para a nossa prece? Fiquem à vontade. Se não tiver, a gente já vai se preparar. Eu queria comentar com vocês, como eu não consegui trazer o desenho do cérebro aqui, para vocês olharem depois aí, pesquisem. É onde fica o córtex cerebral, desculpe, e as glândulas pineal e a hipófise, tá bom? Dá uma olhadinha lá para vocês terem essa ideia. Vamos então nos preparar para a nossa prece?
de começar, pessoal, eu quero agradecer muito vocês que estão aí comigo até agora. A participação de vocês é muito legal, eu acho que a gente aprende muito juntos, né? Por mais que eu leio os textos antes, tento buscar algumas relações pra gente somar aqui, mas a live é esse momento mesmo da gente trocar, né? Da gente conversar, de vocês perguntarem, de vocês trazerem os comentários, porque realmente é onde a gente cresce, né? Onde a gente realmente exercita a nossa capacidade de raciocinar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar rapidinho antes da gente seguir. A Diná colocou: a oração é o maior medicamento para a alma, é a fé inabalável, a bússola para a cura de muitos sofrimentos. Gratidão é fundamental. Com certeza, Diná, com certeza. Concordo plenamente. A G, foi linda a live, gratidão, obrigado, G. A Cláudia, eu sei que o tempo é curto, mas dá vontade de perguntar um monte de coisas. Às vezes a gente tem alguma pergunta, mas aí logo na frente já vem a resposta, né? Eu tenho muito isso quando eu tô lendo o Livro dos Espíritos. Parece que eu tô ali junto com o Kardec perguntando as coisas, e aí eu falo, mas será que... Aí logo na frente ele pergunta, ou então os Espíritos comentam. É interessante. Maria do Carmo, obrigado, gratidão toda nossa. João, foi riquíssima interação, gratidão. Regina também, gratidão. Caroline, que os nossos pensamentos possam sempre vibrar numa frequência positiva, e isso vai refletir no nosso corpo físico com certeza, né? É isso aí, muito bom. Tânia também tá aí. Pessoal, vamos nos preparar então para a nossa prece. É um momento aí que muita gente aguarda, né? Muita gente espera. Vamos lá então. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar os nossos pensamentos, o nosso corpo físico. Buscando uma harmonia interna, uma harmonia externa, para que possamos absorver no nosso organismo espiritual e material as bênçãos que nos serão direcionadas nesse instante. Roguemos à espiritualidade amiga, aos nossos amados mentores, amigos espirituais, que nos acompanham, que nos orientam, que nos guiam, que nos amparam. Rogamos nesse instante, Mestre Senhor Jesus, que os seus servidores da luz nos visitem, trazendo bênçãos infinitas de amor, de paz, de equilíbrio, de saúde física e espiritual para os nossos lares. Rogamos que diretamente de tuas mãos misericordiosas nos sejam direcionadas nesse momento, aos que estão acompanhando a live, aos que vão acompanhar em outro instante, em outro momento, as bênçãos infinitas do seu amor, que elas possam envolver a todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos familiares que desencarnaram recentemente, nossos amigos, aqueles que retornaram à pátria maior. Enviamos a eles nesse instante um pensamento de amor, um pensamento de gratidão, um pensamento de equilíbrio para ajudá-los no restabelecimento na vida maior. Aos nossos familiares que aqui estão conosco, Mestre, te pedimos para que visite os lares, para que acalme as dores, para que os problemas sejam resolvidos no tempo certo e que os devidos encaminhamentos se façam. Te pedimos também, Mestre, nesse instante,
pelos nossos irmãos que estão em sofrimento nos hospitais, nas cadeias, nas zonas de guerra, de violência. Que o seu amor infinito visite a todos nesse momento, levando a cura, o alívio e, acima de tudo, a esperança. A esperança de que dias melhores virão, de que Tu, Mestre, estás com todos nós, nas nossas dores, nas nossas provas, e que todo sofrimento não é eterno. Te pedimos ainda para que as Suas bênçãos amorosas se façam presentes entre nós, nas nossas atividades, nos nossos deslocamentos, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos cotidianos. E que possamos sempre, Mestre, elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai, por essa experiência na carne, pelo corpo físico que nos destes e pela belíssima oportunidade que temos de avançar, de ascender rumo a Deus, nosso Pai. Nesse momento, meus irmãos, vamos enviar um pensamento de luz, um pensamento de amor, um pensamento de equilíbrio para um irmão, para um familiar, para um amigo que esteja passando por uma dificuldade, por uma prova. Vamos mentalizar as pessoas que nós queremos ajudar, que nós queremos que recebam nesse instante a visita da espiritualidade para acalmar seu coração, acalmar o seu espírito, e que as devidas resoluções sejam encaminhadas para eles. Com essa mentalização das pessoas, dos problemas, das provas, das dificuldades que se apresentam, vamos todos juntos realizar a prece que o Mestre nos ensinou em forma de pedido de ajuda, em forma de agradecimento pelas bênçãos que serão destinadas e encaminhadas a todos nós e a todos eles. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que a gente possa, essa semana, meus irmãos, caminhar com muita cautela, com muita paz nos nossos corações, sabendo que Jesus e a espiritualidade amiga nos acompanha, nos dirige, nos conforta e torce muito por todos nós. Quero deixar um abraço especial para todos vocês que estão acompanhando até agora o estudo, e nos vemos na semana que vem, então. Obrigado, João, Socorro, Micheline, Ruth Moura, Maísa, obrigado, Ruth, Caroline, todos vocês que estão aí, o Jairo, Diná, Carminha, muito obrigado.
Que Jesus possa nos abençoar, Francisco também, João, que Jesus possa... Lúcia, querida, saudades, que bom que você está aí com a gente. Adriana, Maria do Carmo, Eledir, Cláudia, todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Michele Barreto, Cláudia. Obrigado, viu, Lúcia? Saudades demais, querida. Sônia, todos vocês. Pessoal, G. Rocha, um abraço especial. Que Jesus possa cuidar de todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço. Tchau, tchau.